Com a infância nessa equipe, vocês iam lá, como era? Rapaz, eu ia para essa equipe comer sanduíche Ah, e e beber refrigerante? beber refrigerante, usar papel para desenhar, Uhum. mas o papai usava muito isso e a mamãe do outro lado, a gente tinha uma empresa que chamava LFP, que era Lauro Fiuza Pequeno Transportes, que depois virou a LDB. O final da LFP foi uma sociedade com o O Cláudio? não, com o Cláudio não, com o Rafael Leal, que foi um grande professor para a gente nesse business, e a chegada dele, eu acho que tentuplicou o negócio. Aí teve um dia lá que, naturalmente, ele entendeu que ele precisava criar o caminho dele, a gente entendeu que o melhor seria vender a nossa parte para ele, e da LFP virou a LDB. Então, eu me lembro muito, tanto de estar nessa equipe, como estar na transportadora, até porque eu acho que o grande exemplo que eu tive dentro de casa foi desse esforço, dessa dedicação ao trabalho, dessa vontade de fazer, de acontecer, dos dois, né? Tanto da Nena, da mamãe, como do papai lá nessa equipe. E a tua mãe ficava na transportadora? Mamãe ficava na transportadora durante boa parte da vida. Depois que a gente vendeu essa operação, a mamãe foi tocar o nosso negócio de automóveis, né? E aí tudo começou lá atrás, que a gente permeou esse negócio de automóveis com Kia, teve Nissan, teve BMW, teve a Land Rover, isso lá no passado, né? Até o dia que a gente depois teve a oportunidade aí já, a mamãe como conselheira e responsável pelo caixa, ela foi nos ajudar na DHZ, que foi quem começou aquele caminho bacana da Hyundai no Ceará, com o Tucson na época, sim, com a Santa Fé. Aquilo já era uma sociedade do Andrezinho, meu irmão, minha, e do Hildo Leitão, que era da Iclave, que é um amor de pessoa, um craque, um comerciante sem igual, que ensinou muito a gente, né? E aí foi o nosso último investimento, eu diria assim, no negócio de automóveis leves, né? E aí depois você já a gente teve a oportunidade da venda dessa operação, que era a última, para o Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, né? Quando ele vinha, ele tinha a briga era muito maior do que qualquer outro. O Dr. Carlos, ele tinha ele precisava, ele tinha uma relação com a Hyundai e ele precisava crescer no varejo, porque a Hyundai queria assumir a operação Fabril no Brasil. Naturalmente, ele saiu comprando as capitais e na época a DHZ foi um desses targets dele. A gente era a segunda operação de share no Brasil, talvez a primeira operação em market share no Brasil, né? E aí o Dr. Carlos precisava crescer e a gente naquela época entendeu que o melhor caminho era vender a operação para ele. Oportunidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E voltando aí para essa equipe, como é que foi lá? Então vocês naturalmente foram entrando lá, como é que foi aí essa... O Fredão eu diria que ele é o cara, ele não impõe nada, ele realmente propõe, né? Então, eu tive a oportunidade de, ao longo da minha faculdade, trabalhar com o tio João Fiuza, lá na Diagonal, que foi uma grande escola para mim. Episódio 31, para quem está assistindo aí. Perfeito. Lá depois conferir. E aí, antes até do Joãozinho assumir tudo lá, bem antes, né? O Carlinhos também, que hoje toca a operação lá, o Carlinhos era engenheiro de obra nessa época. Então, tanto eu como o André tivemos a oportunidade de estagiar com o tio João. E é um craque, né? E junto com ele, eu aprendi... Ele me colocou junto de um engenheiro campeão, que era o Fernando Meirelles, que me ensinou a sistematizar pensamento, organizar e planejar bem uma obra. E aquilo, desde a administração da própria construção, a parte técnica, me ajudou na formação de valores que eu tenho hoje. Logo depois, tentei uma vida
fora, que foi eu, Pedrinho, Fiuza e o Gonzalo, inventamos de vender ingresso pela internet. A gente criou uma plataforma na época que chamava FestaNet, a gente não sabia onde é que queria chegar, mas entendia que a gente precisava criar algum valor ali, né? A gente queria estar dentro da internet, a gente queria se movimentar lá no negócio de shows, que era a praia do Pedrinho lá, que estava mexendo com isso. Era então, o iFolia de hoje. Né? É o iFolia de hoje, é o Ticketmaster, tudo isso foi pré, né? A gente só não sabia o que fazer. Que ano foi isso, mais ou menos? Mas isso foi antes de 2003, foi 2000. Foi por aí, fácil. Eu não quero errar. E aí, por causa desse vínculo com a internet, eu fui convidado na época pelo Sistema Verdes Mares para implantar a plataforma deles, porque a Globo estava montando a Globo.com em cada uma das suas afiliadas. E aí, no começo, eu comecei basicamente assessorando lá o Mário Barbosa e o Dr. Roosevelt em discutir esse negócio de internet, que também era muito no princípio. E depois eles me trouxeram para dentro do grupo, eu passei lá 2 anos, também foi uma grande oportunidade de aprender, né? Porque tinha chefe, porque mexia com departamentos dos mais variados, era uma corporação muito grande, com um centro de custo que não gerava receita nenhuma, né? Foi a oportunidade de viver uma relação muito legal com o jornalismo, né? Porque é uma classe interessante, intrigante, porque tem muito conteúdo, tem muita opinião e ajuda realmente a você a criar senso crítico das coisas. E aí teve um determinado momento que eu me aproximei do Fredão e disse: papai, eu já vivi essas experiências, eu queria ficar perto de você. Tem espaço para mim? Eu acho que aquele foi aquele pedido. Tudo que ele queria naquele ouvir. Momento foi um alento para ele. E ele, a tia Dade, na época, que era sócia do papai, que tocava mais isso nessa equipe, me deram a oportunidade de tocar o departamento de peças. E aí eu comecei pelo pós-venda, dentro das concessionárias de veículos pesados, e aí fui aprendendo a partir daí os mais diversos departamentos, operações dentro das nossas lojas, né?